Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela e hoje eu vim trazer um assunto bem legal para vocês, que é fazer cruzeiros no Caribe. Então, se vocês querem saber valores de um cruzeiro no Caribe, quais são os destinos, quais são as excursões que você deve fazer, eu vim hoje dar várias dicas sobre cruzeiros pelo Caribe americano, ok? Os países que são aqui próximos aos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu sou au pair nos Estados Unidos e há 2 semanas atrás eu completei 10 meses aqui. Uhul! E para quem não sabe também, em 2017 eu fui tripulante de navio cruzeiro, então foi bem legal porque foi a minha primeira vez indo para um cruzeiro com passageira e não como tripulante. Então eu vou passar para vocês várias dicas, tá? Sobre cruzeiros, destinos, coisas que você deve fazer, enfim, tá? O que o cruzeiro te oferece. Então vamos lá. Para você fazer um cruzeiro, tá? Pelo Caribe americano, quais são os destinos, primeiramente? Então, todos os cruzeiros, tá, pelo Caribe americano, começam por Miami, tá? E aí existem duas rotas diferentes. Eu tô falando dos países do Caribe. Existem cruzeiros, claro, que fazem, que saem assim de Porto Rico, ou se não, que fazem ali, né, pela Califórnia, a Rota ao Mundo que passa pelos Estados Unidos. Eu vou falar especificamente, tá, dos cruzeiros do Caribe, tá? Do Caribe americano. Então, são duas rotas diferentes que eles fazem, elas são um pouquinho parecidas, tá? Então, o cruzeiro sempre começa em Miami, tá? E aí, existem duas rotas diferentes, tá? Existe um cruzeiro, geralmente, ele é de sábado a sábado, tá? Então, ele começa em Miami, ele sai de Miami no sábado, ele vai para Bahamas, tá? O porto chama Nassau. De Nassau, ele vai para Jamaica, o porto que chama Oxus Hill. De Jamaica, vai para Ilhas Caimã, né? Georgetown. De Georgetown, vai para Cozumel e de Cozumel ele retorna a Miami, sendo que existe um dia de navegação, tá? O que é um dia de navegação? É um dia que o navio ele não para em nenhum porto, né? Então é um dia que você fica o dia todo no navio. E existe a outra rota, que foi o que eu fiz, que é de segunda a segunda, o cruzeiro começa numa segunda e termina numa segunda, tá? Sai de Miami vai diretamente para Jamaica, então o seu segundo dia já é o dia de navegação, tá? E aí, mesmo porto, Jamaica, Oxus Hill, de Oxus Hill vai para Ilhas Caimã, Georgetown, de Georgetown para Cozumel, né, México, e do México vai para Cuba. É um cruzeiro bem legal, bem diferente, tá? E de Cuba volta para Miami, tá? Então, a diferença entre os dois cruzeiros, falando de valores. O cruzeiro de Bahamas, ele sai um pouquinho mais barato, tá? Eu, no caso, como eu moro nos Estados Unidos, eu fechei aqui nos Estados Unidos. O preço mais ou menos varia entre 500 e 600 dólares, tá? O all inclusive, que eles chamam, né? Com todas as comidas e tudo mais, já com, né, o quarto, tudo, né? Mas é claro, o valor depende muito, né, de quantas pessoas vão dividir o quarto, né? Quantas mais pessoas no quarto, se não me engano, pode ter até 4 pessoas, mais barato fica, você paga o quarto, né? Você paga um valor por pessoa e mais o quarto. Eu, no caso, como dividi somente com uma pessoa, então o valor tava mais ou menos esse. Para Bahamas, entre 500 e 600 e para Cuba, que foi esse que eu fiz, entre 600 e 700, tá? Claro, quanto antes você fechar o cruzeiro, mais barato fica, claro, né? Mas assim, o preço em dólar, tá? Dólar americano é mais ou menos entre essa faixa, né? Claro que depende, tudo depende muito da antecedência que você fechar isso, mas o preço, né, fica variando entre esses valores que eu acabei de citar. Tempo de duração, então, quando o cruzeiro que vai para Bahamas, tá? Quando ele chega em Bahamas, todos os portos é mais ou menos igual, né? Ele chega de manhã e vai embora à tardezinha, então mais ou menos entre 8 e 5 horas da tarde, ou se não entre 9 e 5 e 6 horas da tarde. A única diferença é quando ele passa por Ilhas Caimã, o tempo é bem reduzido, tá? Ele chega às 8 horas da manhã e ele vai embora às 3 horas da tarde, o cruzeiro. E em Cuba você fica 28 horas. Cara, é muito legal. Então o cruzeiro chega lá num sábado, meio-dia, e vai embora no domingo, 4 horas da tarde. São 20 horas, 28 horas em Cuba, o que nós chamamos de overnight, ok? Então, falando sobre os passeios. A Jamaica oferece vários passeios. Eu não vou saber falar muito dos passeios em Bahamas,
porque realmente, né, não foi a rota que eu escolhi fazer, eu não fui pra Nassau. Mas assim, o que o pessoal fala bastante assim, né, o que mais tem em Bahamas são as praias paradisíacas, né? Então o pessoal vai pra Nassau e acaba, né, conhecendo várias praias, alugando ali uma moto ou se não um carro e rodando várias praias, indo para várias praias. E na Jamaica, quais são os passeios que você pode fazer? Tem a Blue Hole, que é bem legal, que o pessoal fala que é uma cachoeira, né? Então, tem ali, assim, é uma água maravilhosa. Todo o Caribe, na verdade, é uma água maravilhosa, uma água verde, enfim, um pouco de verde, um pouco de azul, enfim, é tudo, né? Um mar de sete cores. Então, assim, lá na Jamaica tem muita gente que faz esse passeio com a Blue Hole, mas também tem os outros passeios, por exemplo, você pode pagar para ir numa praia e aí você tem um all included, então seria as bebidas com a comida, tá? Já vem inclusas. E também existe o passeios turísticos, o passeio mais turístico para você fazer em Oxos Rios é na casa do Bob Marley, tá? É bem legal. E os valores dependem muito. Se você fechar uma excursão dentro do navio, sempre vai sair mais caro. Então, assim, a minha recomendação é que você, né, não feche as excursões dentro do navio. Vale muito mais a pena você ir lá fora e, enfim, pesquisar os preços e valores. Claro que você acaba perdendo um tempo, né? Assim, você precisa sair do navio, você já pega uma fila, né, para sair do navio, porque é bastante gente. Mas assim, na hora que você chega lá, você, né, já sabendo mais ou menos o que você quer fazer, então você chega lá e pesquisa preços, tá? Dentro do navio, as excursões variam muito o valor. Pode ser de US$ 35 até 150, depende muito, tá? Na Jamaica, por exemplo, você também pode fazer mergulho com os golfinhos, que geralmente é um passeio bem caro, né? Ou como também você pode fazer como eu, a gente foi numa praia, assim, maravilhosa, linda, paradisíaca. Você podia ter duas opções, ou você pagava US$ 10 para você entrar na praia, né? Ou se não, você consumia alguma coisa no bar, né? E aí você podia ficar naquela praia, era uma praia fechada, tá? E, enfim, então, assim, os valores que você vai gastar dentro do cruzeiro, tudo varia. Varia muito do que você quer fazer, tá? Quais são os tipos de passeio que você quer fazer. Em Ilhas Caimã, o passeio mais conhecido, que foi o que eu fiz, tá? É com as arraias, é o mergulho com as arraias. Então, eu acabei fechando esse pelo navio, tá? Porque as condições climáticas não estavam boas, a gente pegou bastante chuva na Jamaica, então eu fiquei com medo de chegar em Ilhas Caimã e acabar que, né, eu não achasse o passeio lá fora, mas sim. Eu vi muita gente saindo do navio e conseguindo pagar bem mais barato que eu, assim, ao invés de pagar, eu paguei US$ 55 no navio, ao invés de pagar 55, acabou pagando 30, 40, enfim, depende muito da excursão. E é o passeio mais conhecido. Então, assim, o passeio das arraias, como que ele funciona? Você sai do navio e aí vem um ônibus te buscar, e esse ônibus te leva até a marinha de Ilhas Caimã. Aí lá você pega um barco, ele te leva em alto mar. E aí lá eles te entregam snorkeling e tudo mais, e aí eles te entregam comidinha para você dar para as arraias. E aí as pessoas, né, que trabalham na excursão, elas vêm com as arraias e colocam as arraias assim na sua mão para você tirar foto, tá? As arraias, elas estão em habitat natural, ok? Então não é aquela coisa, né, de o pessoal fala muito dos animais e tudo mais. Eu também não concordo, tá? Eu nunca fui nessas coisas de sim, apresentação de baleia, essas coisas não. Mas assim, eles estão todos em habitat natural e é bem legal, assim. Claro, né? Você tem que tomar cuidado para não pisar nelas e tudo, mas elas são super, né? Super dóceis, né? Não vão te fazer nada. Se você não fazer nada, elas não vão fazer nada. Enfim, então é um passeio bem legal, é bem diferente. Falam que no Brasil existe, eu nunca vi, mas falaram para mim dentro do navio que esse passeio das arraias também existe no Brasil. Enfim, esse é o passeio mais conhecido de Ilhas Caimã, mas também em Ilhas Caimã existem diversas praias paradisíacas, existe também o passeio com os golfinhos. Então, assim, é bem legal quando você fecha o navio cruzeiro, você pesquisar o que fazer em cada porto, assim, a bebida local, a comida local, enfim. Cozumel, assim, Cozumel pra mim foi o porto que eu mais gostei, porque, assim, além de ser um porto que ele é bem barato, falando de valores, a Jamaica assim, os preços da Jamaica comparado com quem já foi para Miami, comparado com os Estados Unidos, é bem parecido, tá? Eles também acabam aceitando o dólar e tudo, então, assim, né, é mais ou menos, é bem parecido os valores, né, das coisas, da comida, da bebida, enfim, da praia.
Ilhas Caimã é um pouquinho mais caro, tá? Lá assim, é uma ilha, é bem turístico, né? Ilhas Caimã, então acaba sendo um pouquinho mais caro, né? Se você quiser, né, consumir alguma coisa, comprar alguma coisa, acaba sendo mais caro. Cozumel é muito barato, então lá você não precisa também trocar moeda, você pode usar o dólar americano lá em Cozumel. E lá é tudo, como eu falei, é tudo muito barato. Eu fechei uma excursão fora do navio, e a excursão me custou US$ 40, e nós fomos para 4 lugares. E foi bem legal, ele fez a rota, chamava a Rota do Celito. Celito é céu em inglês, em espanhol, desculpa. Então, assim, ele passava primeiro num lugar e tinha, né, os peixinhos, então era com snorkeling. Você saía do navio, aí você pegava também uma van que te levava até a marinha. Aí na marinha de Cozumel você pegava, né, um barco. E aí ele te levava também para alto mar. E aí primeiro você fazia um passeio que era com os peixinhos, né, de ver os peixinhos e tal. E é bem legal, né, que eles chegam bem pertinho de você. Depois ele te levava num lugar que tinha vários corais, assim, é bem legal. Depois ele te levava pro Celito, como eu falei, era, né, a rota do Celito, então chegava no Celito. E aí o que é o Celito? Então eram várias estrelas do mar, né, uma água maravilhosa, eram várias estrelas do mar, assim, você olhava pelo snorkeling várias estrelas, né, no chão. Era bem legal e também tinha vários mergulhadores, né, então você podia pegar, enfim, né. Claro, tudo com um instrutor, né, não vá pegar alguma coisa lá de baixo, enfim. Então, o instrutor te trazia as coisas para você ver, para você poder tocar e tudo mais. E por último, a gente também foi na praia, né? A Praia do Celito, que é maravilhosa. Você vê a combinação da água, né? Verde com azul, enfim, é maravilhoso, é lindo, né? Cozumel é maravilhoso. Para quem não conhece, eu super recomendo Cozumel. E por último, o cruzeiro, né? Vai para Cuba, tá? Quando você chega em Cuba, Cuba não aceita o dólar americano, então você realmente precisa trocar para moeda local. Eles usam a moeda que chama cookie, né? O que eu recomendaria, se você for com um cartão, tá? Só não pode ser um cartão americano, mas qualquer cartão, eles aceitam qualquer cartão do mundo, tá? Menos o cartão americano, isso é uma coisa, enfim, bem triste. Mas quando você troca o dinheiro pelo cartão, então você coloca o cartão e você saca o valor em cookie, ele vai te cobrar, independente do país, uma taxa de 2,50, tá? US$ 2,50, tá? Em dólar, ele vai te ser cobrado uma taxa, né? E aí você saca. Se você levar o dólar americano, então você leva US$ 100, ele vai te dar apenas 87, né? Então você acaba perdendo aí US$ 13. Então, assim, não vale a pena você chegar em Cuba e trocar, né, dólar americano por cookie em dinheiro. Vale muito mais a pena você fazer um saque no seu cartão. Se o seu cartão é americano, né, se você mora nos Estados Unidos, realmente não tem como, né, porque eles não aceitam o cartão americano. Aconteceu comigo, né, então aí você acaba perdendo, assim, né, um valor, né, muito alto nessa troca, né. Chegando em Cuba, é bem legal, porque Cuba, primeiramente, é novo, né? Não existia essa coisa de navio cruzeiro chegar em Cuba. Então, na hora que você chega em Cuba, a recepção é impressionante. As pessoas ficam lá, enfim, parece que elas estão lá te esperando chegar, né? E o porto é em Havana, então o cruzeiro para em Havana. E para quem fecha o cruzeiro, tá? No Brasil, existe um programa que chama People to People. O que que acontece? Para você ir para os outros países, então, Bahamas, Jamaica, Ilhas Caimã e Cozumel, tá? Os brasileiros não precisam de visto. Então, você não precisa de visto para entrar em nenhum desses países. Antes, México precisava de visto, agora não precisa mais. Na época, na primeira vez que eu fui para o México, né, eu tinha que tirar visto, né? Tive que tirar um visto. Então, assim, agora não precisa mais, mas para Cuba sim necessita um visto, tá? Para quem vai para Bahamas também não necessita visto. Na hora que você chega em Cuba, então, o próprio navio, ele te entrega um formulário, né, que você tem que preencher, falando do motivo, tal, né, e você fica com o seu passaporte, e aí você chega na imigração, entrega o seu visto e eles carimbam o seu passaporte. Cuba é a única rota que você vai ficar com o seu passaporte. Assim, sempre que você for fazer um navio cruzeiro, eles vão reter o seu passaporte e eles vão te entregar um cartão do cruzeiro,
tá? Então, para todos os outros portos, você não precisa sair com o seu passaporte. Então, você vai com o card, né, do cruzeiro. Então, eles vão tirar uma fotinha e vai ter ali suas informações, né, nesse cartãozinho do cruzeiro. Então, você deixa todos os seus documentos no navio e aí você vai com esse, né, com esse card, você entra e volta para o cruzeiro com esse cartão. Não perca esse cartão é extremamente importante. Todos os navios cruzeiros, eles retêm o seu passaporte. E na hora que você chega, eles pegam o seu passaporte. Na hora que você desembarca, eles vão te devolver o passaporte, tá? Funciona igualzinho para tripulante. Agora, já que Cuba, né, você precisa do visto, então eles não retêm o seu passaporte. Então, se você vai fazer um cruzeiro para Cuba, eles vão te entregar, né, esse cartãozinho para você entrar e sair do navio, mas em Cuba você vai precisar sair com o seu passaporte. Todo momento que você sair do navio, todo momento que você voltar pro navio, você precisa ter o seu passaporte em Cuba, tá? Então, na hora que você chega lá, eles carimbam o seu passaporte, né? E como eu tava falando, existe um programa que quando você fecha o cruzeiro pelo Brasil, que se chama People to People. Então, o que é esse programa? Quando você preenche o visto cubano, você tem que falar as suas intenções de conhecer Cuba, né? Então, você coloca, você tá indo por uma viagem de cruzeiro, e aí você é obrigatório, tá? O governo de Cuba te obriga a fazer uma excursão, né, para você imergir na cultura cubana. É bem bacana, tá? Quando você fecha, seja CVC ou seja qualquer uma outra agência, eles vão te explicar certinho como funciona, mas assim, isso já vem incluso, tá? A excursão custa $50. Existem várias excursões que você pode fazer, né, com esse programa People to People. A excursão que eu fiz, na verdade, eu fiz 2 excursões, mas você não é obrigatório fazer as 2, você pode fazer só uma. Eles te oferecem 2 quando você fecha, e aí você é opcional, né? Você pode fazer só uma, né, e pegar o dinheiro da outra, como você pode fazer as 2. Cada uma custa $50, mas vale super a pena. Cuba é bem diferente dos outros países, porque os outros países, assim, a pegada é bem mais, assim, praia, né, fazer snorkeling, nadar com os golfinhos, com as arraias, enfim. Agora, Cuba é uma imersão cultural, né, você chega em Cuba, parece que você tá voltando, né, há anos e anos e anos atrás, assim, enfim, é bem diferente, você tá lá muito mais pela imersão cultural, lógico que tem bastante natureza, tem praias maravilhosas, mas é muito mais por conhecer o país em si como cultura, né, do que como coisas naturais, enfim. Né? Foi isso que eu, pelo menos, senti. É muito parecido quando você faz um cruzeiro, por exemplo, para a Europa, né? Claro, você pode, né, chegar em Roma e, enfim, né, fazer uma coisa mais né, da natureza, mas o comum, né, que o pessoal faz é ir para coisas históricas. Grécia tem praias maravilhosas, mas geralmente o pessoal também faz as coisas mais culturais. Então, em Cuba é mais ou menos a mesma coisa. Você vai chegar em Cuba e vai fazer coisas culturais, né, para emergir na cultura deles. Então, esse programa People to People, né, eles vão te oferecer 2 excursões. Uma das excursões te leva primeiro para um lugar que chama Muraleando, então são vários muros, né, grafitados, enfim, né, que contam um pouquinho da história de Cuba. Para quem conhece Miami, parece muito aquela Winehouse Halls. E para quem é de São Paulo, ou né, é do Brasil, mas conhece, parece o Beco do Batman. É bem parecido, a gente falou que é o Beco de Batman de Cuba. Mas assim, você chega lá e existem vários artistas, então os artistas, eles te vendem as coisas de Cuba e tudo mais, né? A própria arte que eles fazem, é bem legal. Além desse lugar, eles te levam para uma fábrica de rum e é, uma fábrica de tabaco, né? Então, assim, você chega lá e, assim, é bem legal, eles te explicam a história e você experimenta, né, os diferentes tipos de rum e tudo mais, né? E lá na fábrica de tabaco, lógico, você pode comprar os charutos, os famosos charutos cubanos, né? E assim, eles te explicam, né, a diferença e também existe o café cubano que, nossa, é maravilhoso. Então, no mesmo lugar, tem um pouquinho de cultura, né? Eles te vendem coisas para casa e tudo mais. E eles também têm, né, a fábrica de rum junto com o tabaco, né, junto com o café. Então é um lugar que oferece tudo isso. E depois eles te levam para a Praça da Revolução, que é bem legal. Então lá você pode pagar pelos passeios com os carros antigos e tudo mais, né?
E, enfim, é bem, bem, bem bacana mesmo, né? E aí, à noite, você, claro, né, vida social em Cuba é bem diferente, então à noite você tem diversas opções, né? Tem muita gente que vai, existe um castelo ali do lado, fica bem ao lado do porto, né, Castelo del Morro, e aí lá, quando é 9 horas da noite, eles soltam os canhões ali, é bem legal. E também você pode, né, ir para vários assim, existem muitos bares, existem vários bairros em Cuba que tem vários bares bem legais e tudo mais. E a gente foi para uma balada que ficava bem próximo ao porto, assim, andando dava mais ou menos 10 minutos, tá? Cuba é uma cidade assim, Havana é uma cidade bem segura à noite, só que ela é bem escura, né? Então, assim, na hora que você for andar e tudo mais, se você andar com bastante gente e tal, é bem seguro, não acontece nada. A única coisa que você tem que prestar muita atenção em Cuba é táxi, né? Comigo não aconteceu nada, mas eu já vi muitos casos de, né, pessoas que não combinaram o preço, porque Cuba não tem taxímetro, então pessoas que não combinaram o preço e aí na hora de pagar a pessoa acabou exagerando muito no valor, ou se não a pessoa não tinha dinheiro suficiente, aí, né, o taxista acabou pedindo para passar alguma coisa, enfim. Então fique bem atento a isso em Cuba, táxi, né, e tudo mais. E também coisas pessoais, né, porque você leva o seu passaporte para Cuba e tudo mais. Então eu vi casos também de brasileiros que deixaram, que estavam na praia paradisíaca em Havana, deixaram as coisas e, né, foram pra praia e voltaram e não tinha mais. Infelizmente, né, isso acontece no Brasil, então, né, não é que nem quem mora nos Estados Unidos sabe que aqui é bem seguro, lógico, né, tudo depende da onde, mas assim, a maioria dos lugares nos Estados Unidos é muito seguro. Então, enfim, toma muito cuidado com seus pertences em Cuba e tudo mais, como em qualquer outro lugar, né? Mas assim, eu vi muitos casos em Cuba que acabou acontecendo. Então, falando um pouco sobre a balada, então você chegava lá e assim, era bem pequenininho e eram várias coisas cubanas, né? Bebidas e tudo mais. E Cuba é muito barato. Então, vou dar um exemplo. A gente foi almoçar e assim, com 7 cooks, né? A gente almoçava, né? O que é bem barato. Com um cookie, você comprava, por exemplo, você comprava 5 imãs de geladeira. Eu com 5 cookies, comprei 15 imãs de geladeira. É bastante coisa. Então, assim, é bem barato. A moeda é bem desvalorizada, então, assim, tudo é barato pra gente, né? Na verdade, pra eles não, porque eles não têm um salário, eles ganham uma coisa simbólica, né? Mas, assim, pra quem vai como turista, Cuba é bem barato, tá? No outro dia, na excursão, nessa mesma excursão People to People, tá? Essas excursões que eu fiz, como eu falei, existem outras excursões. Tem gente que vai para excursão para uma fábrica de rum, e aí, né, acaba passando o dia inteiro nessa fábrica. Tem gente que faz excursão pelos bares de Cuba. Então, existem vários tipos de excursões. Eu tô falando essas que eu fiz, que foram excursões mais culturais, tá? Então, eles te levavam no castelo, então você chegava lá e aí tinha os canhões e tudo mais, né? Era bem, bem, bem interessante. E eles te levavam para uma parte mais nobre, assim, de Cuba, né? Que são casas, assim, maravilhosas, mas, né, ninguém tá morando lá. O governo tomou todas as casas, mas eles te levam num lugar, eles te oferecem rum, então você praticamente passa toda a viagem de Cuba tomando rum. Enfim, então é bem bacana. E aí eles te levam nesse lugar pra você, né, escutar um pouco de música cubana. E é bem legal mesmo. E é uma excursão mais curta, tá? Você vai no Capitólio de Cuba. Pra quem não sabe, Cuba tem um Capitólio. Eu moro aqui em Washington, D.C., então o Capitólio eles são bem parecidos. O de Cuba ele é maior, ele é um pouquinho mais alto e um pouquinho mais largo, então ele é maior do que o de DC. E, e assim, Cuba é bem legal porque lá eles não mostram o país como uma tristeza para eles. Eles mostram como se fosse uma coisa cultural, né? Assim, é uma coisa cultural, então eles não mostram tristeza. Então é bem interessante. Para mim, assim, foi um país que, assim, eu nunca imaginava, né? Eu sempre quis ir para lá e nunca imaginava como era. Então, enfim, é bem legal. Eu super recomendo esse cruzeiro para Cuba, tá? Eu não fiz o cruzeiro por Bahamas, acabei fazendo por de Cuba, mas eu super indico esse cruzeiro, ok?
Agora, quanto você vai gastar, né? Isso tudo depende, quanto você vai gastar no porto. Então, como eu falei, existem excursões que você apenas paga, né, US$ 40, mas dependendo do que você quer fazer, você pode pagar até 150, tá? Nas excursões, a excursão mais cara que eu paguei foi US$ 55, né? Eu paguei excursões que foram 50, excursões que foram 40, 55. Mas, claro, tudo depende do que você quer fazer, tá? Além disso, o que está incluso no navio? Então, você paga, né, esse valor que eu falei para vocês, para Bahamas entre US$ 500 e US$ 600 e para Cuba entre US$ 600 e US$ 700. Mas isso não está incluso bebidas, tá? Bebidas alcoólicas, se você quiser um pacote de bebidas, eu fiz um cruzeiro pela MSC, tá? Tinha o pacote simples, que era US$ 35 por dia, e aí eles te ofereciam vinho e cerveja. E aí, claro, se você quiser um pacote completo, que tenha uísque, vodka, enfim, vai te custar bem mais caro, entre US$ 200 e US$ 300 a mais, é bem caro, mas em compensação, você tem 24 horas ali, as bebidas todas para você, né? O que está incluso, então, são as comidas, né? O cruzeiro, o café da manhã começa às 6h30 da manhã e a comida o dia todo, não para, até 00:30. Aí, de madrugada, se você quiser alguma comida, você precisa pedir a comida, você precisa pagar a comida, tá? Mas somente entre 00:30 e 6h30 da manhã. Isso dá MSC, tá? Eu não sei em outras companhias de cruzeiro, mas eu acredito que seja bem parecido, tá? Então, está excluso o café da manhã. Entre o café da manhã e o almoço, um lanchinho da manhã. Almoço, entre o almoço e a janta, um lanchinho da tarde. A janta e depois um lanchinho da noite. 6 refeições inclusas, tá? O tempo todo café, chá, leite e água e umas limonadas de sabor. Não está incluso nem bebidas alcoólicas e nem refrigerante. Isso é bem importante. Quem gosta muito de Coca-Cola e tal, não está incluso. Enfim, além disso, também a internet não está inclusa, tá? A MSC tinha um plano que você pagava US$ 100 e aí você podia usar a internet ilimitada, né? Lógico, a internet você só vai pegar quando você está no navio, né? Mas assim, isso pra mim, você tá lá e, né, eu acho que é besteira você acabar gastando com internet, mas vai muito de você, se você precisa, né, trabalhar, enfim. Mas todos os portos têm internet, então, né, na Jamaica, Caimã, Cozumel, todos os portos têm internet gratuita, tá? Assim, pelo menos por 1 hora. Agora, Cuba, em relação ao Wi-Fi, é um pouco mais complicado, tá? Lá, a internet deles é limitada, então existem bares, restaurantes que têm, mas não é uma coisa tão comum como os outros portos, né? E, além disso, falando um pouco de visto, isso é muito importante. Para você ir para Cuba, o seu visto americano tem que estar válido. O que eu quero dizer com isso? Para quem sabe, né, aqui nos Estados Unidos existem diferentes tipos de visto. Visto de turista, visto de estudante, enfim. Para a maioria das au pairs, ou quem está aqui nos Estados Unidos por estudo, tá? O visto de estudante vence, né? Então, o nosso visto, o J1, quando a gente vem para cá, ele tem a duração de 1 ano, né? A partir do momento que a gente chegou aqui. Para você ir para Cuba, o visto dos Estados Unidos tem que estar válido, tá? Para Cuba. Como os Estados Unidos têm, né, ele tem laços, né, com outros países, então, assim, Canadá, México, Jamaica, Bahamas, Ilhas Caimã, enfim, vários países, né, perto dos Estados Unidos, eles têm um acordo. Então, existem vários países que a gente só precisa do DS. O DS, para quem não sabe, é aquela folhinha que fala, é um documento que fala que você mora com uma família americana, ou se não, se você é estudante, né, que tem todas as informações onde você mora, onde você estuda, enfim. Então, para alguns países, né, perto dos Estados Unidos, você não precisa do visto americano válido. Agora, para Cuba, você precisa do visto americano válido. Então, para todas as au pairs que querem fazer o cruzeiro para Cuba, só pode ser feito no primeiro ano, e como ainda estou no primeiro ano, meu visto americano estava válido. Se você quiser, se você já estiver no segundo ano e quer fazer um cruzeiro, você não pode ir para Cuba, tá? Você tem que optar por um cruzeiro que passe pelos países que você possa entrar, ok? Para quem vem com visto de turista, né? O visto de turista tem que estar válido e o passaporte, isso é muito importante. O passaporte para você ir para Cuba tem que estar válido por pelo menos 6 meses, tá? Então, se você tá vendo que o seu passaporte vai vencer e você quer fazer esse cruzeiro, eles não aceitam o passaporte que vença, tá? Em um prazo de menos de 6 meses, ok? Bom, galera, é isso.
Eu tentei ajudar, eu tentei esclarecer, né, todas as dúvidas sobre valores, coisas para se fazer, como que funciona o cruzeiro pelo Caribe, ok? Se vocês têm alguma dúvida sobre cruzeiros, tá? Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre valores e tudo mais, quanto mais ou menos eu, né, gastei, assim, né, fazer uma conta, quanto mais ou menos eu gastei em cada porto ou no total, ok? Pode me escrever. Para quem não sabe, como eu já falei, eu fui tripulante, tá? Então, se você quiser dicas de cruzeiro, seja na Europa, seja na Ásia, enfim, né? Dicas de cruzeiros, dicas de companhias de cruzeiros, tá? Me escreve, ok? Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Um beijo, gente!